Olá, dona Sol, paz. Seja bem-vinda. Vamos esperar aí o pessoal chegar. Acho que só você que chegou até agora. Espera um pouquinho para ver se o povo entra. Paz, Emerson, bem-vindo. Já vai compartilhando aí, pessoal, o link com quem vocês têm de contato. Tô procurando aqui o link para compartilhar no WhatsApp. Hum. Acho que agora eu consegui. Não consegui. Bom, vamos lá então. Hoje o nosso tema é uma igreja que serve. A semana passada, não sei se vocês conseguiram assistir a nossa live, a live da regional da Escola Dominical, em comemoração ao Dia da Escola Dominical. Setembro é o mês da Escola Dominical e semana passada teve uma live especial com o Bispo em comemoração. A live foi pelo YouTube, se vocês não conseguiram ver, é só entrar no canal da primeira região, da Metodista, que ficou salvo, foi muito bom. E hoje a gente volta com os nossos estudos sobre sabedoria, né? E hoje a gente, na última lição, nós falamos sobre uma igreja que cultua, e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre uma igreja que serve. Então já pega a Bíblia, já vai se preparando aí para a nossa escola dominical. Deixa eu ver se tem um outro comentário aqui. Então vamos lá. Bom, e aí, como eu já falei, o nosso é uma igreja que serve, então, logicamente, o nosso tema central vai ser sobre serviço, sobre como a gente sabe que nós somos uma igreja que tem como base a missão, nós somos uma igreja missionária, e nós vamos ver como o serviço ele vai ser uma marca que fundamenta é, essa expressão do compromisso missionário. Quando a gente serve ao próximo, quando a PRI, o pessoal da ação social organiza lá a questão das quentinhas, do café da manhã solidário, tudo isso é uma forma de servir ao outro e de expressar esse compromisso missionário que nós temos como igreja, né? E eu já tô falando, esqueci de orar, né? Então vou orar pra gente começar a nossa lição de hoje. Senhor Jesus, tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo de Deus. Vem estar conosco, Senhor, nessa tarde que a gente vem estudar mais sobre a tua palavra, Senhor, vem me usar, Pai, me coloco na tua presença, Pai, e te peço, Jesus, que tudo que eu venha falar, Senhor, venha de acordo com o teu coração, Senhor. Toma cada vida aqui representada, a vida da Dona Sol, a vida do Emerson, e a vida de quem mais estiver, Pai. Vai despertando o teu povo, Senhor, para que juntos, Senhor, a gente cresça, Senhor, através da tua palavra, Senhor, e do teu amor, Pai. Tu és bem-vindo aqui, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom, é,
E aí, para começar, eu vou contar uma historinha para vocês. Eu não sei se vocês conhecem, já escutaram falar, mas essa é uma historinha com 4 personagens. E o nome dos personagens são: o primeiro personagem é o Todo Mundo, depois vem o Alguém, o Qualquer Um e o Ninguém. E começa assim: havia um trabalho importante a ser feito, e todo mundo tinha de certeza de que o Alguém faria aquele trabalho. Mas o Qualquer Um poderia ter feito, mas ninguém fez. O Alguém ficou muito zangado, porque era um trabalho de todo mundo. Porém, todo mundo pensou que qualquer um poderia fazê-lo, mas ninguém imaginou que todo mundo deixaria de fazê-lo. E afinal, todo mundo culpou alguém, quando ninguém fez o que qualquer um poderia ter sido feito. Ou seja, foi um jogo de empurra-empurra e ninguém fez o trabalho. E o que essa história tem a ver com o tema do serviço? O que a gente pode aprender com ela? A moral dessa história é que quando a gente participa de um serviço comunitário na igreja, o serviço é sempre dividido, nunca vai ficar na mão só de alguém, a gente sempre vai precisar de um apoio, né? E é bíblico, Deus fala pra gente sempre estar com alguém. Então, quando a gente faz esse serviço em conjunto, a gente não pode deixar de fazer as coisas achando que, contando com que alguém vai fazer por mim. Se Deus nos deu um serviço, é importante que a gente faça, independente de achar que o outro pode fazer. Ah, eu não faço, mas o Dona Sol vai fazer. Eu não faço, mas o Emerson vai fazer. Mas se Deus nos chamou para fazer, é importante que a gente faça serviço, né? Então, para que isso aconteça verdadeiramente, a comunicação e a cooperação são essenciais quando você trabalha em conjunto, né? E principalmente na igreja, que nós somos o corpo de Cristo, então nós precisamos dar o exemplo em cooperação, na comunicação, para que realmente o serviço flua de uma maneira de que todo mundo faça um pouquinho e que a missão seja realmente cumprida. Olá, Dayana, bem-vinda. Bom, e aí, como seres humanos, a gente acaba tendo a tendência de querer tudo pronto, né? Como essa historinha que eu falei. Tinham 4 personagens e os 4, um foi deixando pro outro fazer e no fim ninguém fez nada. E a gente, como ser humano, também, às vezes a gente pensa assim, ah, deixa, eu vou lá na igreja só pra escutar a palavra, porque eu já tô muito cansado do meu dia a dia, da minha semana. Então eu vou lá na igreja, vou ficar lá, vou assistir ao culto, vou me alimentar da palavra e tá tudo bem. E aí a gente acaba procurando, muitas vezes, tem a tendência de querer uma igreja que já esteja pronta. Para que eu vou para a igreja que eu tenho que fazer as coisas? Ah, não, eu prefiro para uma igreja já consolidada, pronta, para que eu não precise ter muito trabalho, para que eu não precise investir muito meu tempo, para que eu não precise ficar também investindo muito em relacionamento, porque eu só quero ir lá escutar a palavra e ir para casa. Porém, o grande desafio do evangelho que Jesus nos chama a fazer não é ser servido, né? O grande desafio é a gente servir. E o livro que a gente vai ter como base hoje, a carta é a Primeira Pedro, é uma das cartas. Esse livro ele fala um pouco sobre essa perspectiva, né? Ele faz parte das cartas que eram usadas pelos apóstolos para ensinar os discípulos a, a continuar o processo de discipulado que o próprio Jesus trouxe, né? Então, as cartas, elas ajudavam essas cartas, elas chegavam nas comunidades, as comunidades, tipo, os municípios, como vamos trazer para o tempo de hoje, como se fossem os municípios, né? E elas ajudavam a motivar, animar e encorajar essas comunidades a persistirem no projeto de Jesus, que era levar o amor de Deus a todas as criaturas, né? E para a gente começar, eu vou convidar vocês a abrirem 1 Pedro 4, capítulo 4, do versículo 1 ao 11. 1 Pedro 4, do 1 ao 11. Eu vou ler aqui com vocês e a gente vai conversando um pouquinho sobre esse trechinho que a gente vai ler hoje.
Então, vou começar. O título é A Morte... Peraí, só um minuto. Pronto. A morte para o pecado e a pureza de vida. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós, do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices, em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado. Também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelo século dos séculos. Amém. Bom, o tema central de todo o livro de 1 Pedro, a gente só leu um capítulo, mas o tema central de todo o livro de 1 Pedro é sobre o processo de crescimento em Cristo. Esse livro ele vai trazer muitas instruções para nos guiar na caminhada cristã. Ele fala sobre esperança, sobre esperança e também de santidade, do amor e do serviço ao próximo. E antes da gente entender o serviço como uma das atividades que são necessárias para a gente cristã permanecer na vida com Deus, Pedro fala no versículo 7, no versículo 8, sobre a oração e o amor. E na segunda parte do verso 7, ele fala assim: sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Ou seja, ele vai convocar os seus discípulos a serem sensatos e sábios através da oração, que eles busquem em oração a sabedoria, que Deus vai nos guiar, né? Ele falava para os discípulos dele naquela época, mas a palavra de Deus é viva e até hoje isso vale pra gente, né? Em oração a gente deve buscar e viver corretamente a vontade de Deus, tendo sempre disciplina. Isso também vai trazer o autocontrole para as nossas vidas, para a gente entender como servir, para a gente discernir onde Deus quer que a gente sirva, e tudo isso através da oração. E ainda no verso 7, ele começa falando, na verdade, o fim está próximo. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Ou seja, era uma época que, mesmo diante da ideia de que Jesus voltaria mais ou menos naqueles dias, eles não deveriam se desesperar, mas pelo contrário, eles deveriam se manter íntegros na palavra, nos ensinamentos, né, na época. E quando ele fala sobre isso, Paulo fala sobre o fim de todas as coisas, não tem, às vezes, né, pode soar como, nossa, que desesperador, que paralisante isso tudo, porque eles não sabiam como seria quando Jesus voltasse. Mas pelo contrário, quando Paulo fala isso, ele tinha o objetivo de fazer com que as pessoas compreendessem que a mensagem do evangelho era anunciar a plenitude do reino. Até hoje, né, na verdade, não era. Nós precisamos anunciar o reino de Deus. Deus é tão bom pra gente, então a gente precisa fazer isso através das nossas atitudes, do nosso serviço, da nossa fala. Com tudo isso que a gente faz, a gente vai demonstrar o amor de Deus para os outros, né? E aí no verso 8, quando ele fala: acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros. Porque o amor cobre multidão de pecados. Então, isso quer dizer que o serviço ele também é uma expressão do amor. O amor que ele tem origem, ele vem de Deus, né? E a gente vive isso para Deus. Então, o serviço cristão vai ser uma marca de uma igreja
que, que é missionária e que leva ao amor de Deus através desse serviço, e isso deve permanecer até o final dos tempos, né? A manifestação desse amor, do amor de Deus, que vai fazer com que nós, igrejas, sejamos reconhecidos como seguidores de Cristo. E aí eu vou destrinchando aqui, versículo por versículo, até o versículo 11, tá, gente? No versículo 9, ele fala assim, vou ler aqui na Bíblia. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Essa época era uma época que estava havendo muita perseguição ao povo estrangeiro. Então, os cristãos eles deveriam estar dispostos a acolher as pessoas que não tinham para onde ir. E por isso eles deveriam ter suas vidas e também suas casas abertas para acolher com amor aqueles que precisavam. Então, ser hospitaleiro é traduzir o amor através das ações, que está muito relacionado também a ter respeito pelo próximo, a cuidar do próximo, né? Deus nos chamou para isso, para servir. E no verso 10 ele fala: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Então, de novo, o serviço vai vir como uma expressão do amor, tanto ao próximo, mas também como uma forma de amar a Deus. É, quando esse serviço é realizado a partir do dom que é dado por Deus, Deus nos deu os dons de acordo com a sua multiforme graça, como está escrito aqui no versículo. Então, ele mostra que existem diferentes tipos de dons. O dom que eu vou receber não é o mesmo dom que a dona Sol, ou então pode ser, mas cada um vai receber um tipo de dom. E eles vão ser distribuídos de acordo com o que Deus quer que a gente trabalhe nessa terra, de acordo com o que Deus quer que nós sirvamos aos próximos e também a Ele, né? Os dons, eles são um presente que são dados pra gente pelo Espírito Santo, de acordo com as oportunidades que Deus quer que a gente sirva a Ele nessa terra. E aí, para fechar, no verso 11, ele fala assim: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá. Isso quer dizer que devemos ser fiéis e dependentes de Deus, né? Devemos falar e agir de acordo com a força que Deus nos dá e não na própria força, porque muitas vezes Deus me chamou para fazer uma coisa, mas eu não quero. Deus me chamou na época, no momento de quarentena, para fazer uma live pelo Facebook, mas ai, que difícil para mim. Mas se Deus me chamou para para servir a Ele na igreja, dando aula, por que se nessa circunstância eu tenho que dar aula pelo Facebook, por que eu não daria? Porque é algo particular, não quero ficar na live. Mas, e aí entra, por que eu tô fazendo isso? É por amor a Deus ou esqueci o nome, vaidade, né? Por vontade própria. Eu faço por amor a Deus. Então, que a gente tenha sempre claro que não é pela nossa vontade, mas pela vontade de Deus. E, gente, para variar, eu comi mosca aqui, agora que eu tô vendo que seu Anselmo tá aqui nos comentários. Bem-vindo, seu Anselmo, Lisete, deixa eu ver se eu pulei alguém. Seu Gerindo, Eliane Rocha, saudade, Eliane, saudade de todos vocês. Cadê quem mais? Pronto. A paz para todo mundo que eu não falei. Eu sempre como mosca nesses comentários. Foi mal. E. Peraí. E aí é isso, né? Que no verso 11 fala. Sim. E continuando no verso 11, o objetivo do serviço a Deus, além de fazer o que ele. Além de Deus nos chamar a fazer o que ele quer através dos dons que ele nos dá, de acordo com o que ele deseja para nossa vida, o objetivo de servir a Deus é glorificar o nome dele. A gente não vai fazer, como eu falei, por vaidade, mas a gente vai fazer para glorificar o nome de Deus. Nós seguimos uma caminhada cristã porque a gente ama a Deus, então a gente quer glorificar o nome de Deus, né, através do serviço também. E aí no verso 11, ele fala assim, na segunda parte: para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. O serviço, ele é fruto dos dons, já falei isso, né, também, dos dons que nós recebemos de Deus. Ele vai beneficiar o próximo, ele vai beneficiar quem a gente serve, ele pode alegrar quando a gente vai servir ao outro, mas principalmente ele vai glorificar o nome do Senhor,
que tem o domínio sobre todas as coisas e por todos os séculos, né? Então, independente do dom que Deus nos deu, o dom que Deus te deu, e como você exerce esse dom, tudo faz parte do serviço e do cuidado que vai ser produzido pela igreja. E aí Pedro vai nos ensinar é, como a gente precisa viver esse serviço, porque, ok, a gente precisa discernir, a gente precisa buscar em oração qual o dom que Deus deu pra gente, como Ele quer que a gente sirva, mas para viver esse serviço, principalmente, a gente precisa seguir alguns passos. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre eles aqui. O primeiro passo seria a partir da oração, né? Desde a igreja primitiva, o serviço e a missão eles eram discernidos e distribuídos a partir da oração. Então a oração ela vai fortalecer a nossa fé, vai nos dar direção, vai nos guiar no serviço que Deus quer que a gente faça e vai apontar quais são as necessidades que estão na nossa frente e qual caminho a gente vai seguir para suprir essas necessidades, sempre usando os dons para o serviço. O segundo caminho, o segundo ponto seria ter o amor como motivação. O amor que a gente tem pelo próximo, o amor que a gente tem quando a gente decide que vai doar um alimento, quando a gente decide que vai doar uma roupa, quando a gente decide que vai limpar a igreja, por exemplo, ele não é fruto nosso, mas é fruto do amor de Deus por nós. Ele gera isso, essa vontade em nós. Então o amor está acima de tudo. E ele é expressado através dos diferentes serviços que a gente faz. O alvo do serviço são as pessoas, mas o objetivo do serviço é glorificar a Deus com o serviço que a gente oferece. Então, tudo que se a gente faz não for para benefício das pessoas e demonstrar o amor de Deus, isso não vai ter tanto valor para Deus. E o outro ponto é a nossa dependência de Deus. Nós precisamos depender e ser fiéis à palavra de Deus. E tudo que a gente faz em nome de Deus manifesta a nossa fidelidade por Ele. E também em outras diversas ações. A gente não deve fazer nenhum serviço que não seja direcionado pelo Senhor. Porque como a gente já viu ali em cima, com sabedoria, Ele vai nos dar dons para que cada um possa atuar em uma área específica. A gente tem na nossa igreja, por exemplo, vou trazer o exemplo aqui dos ministérios, né? Tem a questão do pastoreio, tem o louvor, e tudo isso são dons diversificados que Deus dá para que o nome dele seja glorificado em várias áreas, né? Então, e aí o outro ponto seria para glorificar ao Senhor. O serviço, a gente vive o serviço para glorificar o Senhor, e muitas vezes a gente se deixa levar por motivações humanas, muitas vezes egoístas, e acaba exercendo um serviço apenas para realização pessoal, querendo fazer as coisas do nosso jeito, ou muitas vezes querendo esperar um reconhecimento humano, um elogio de pessoas. É, mas o que a gente faz é para o Senhor, que Ele que opera na gente, né? Esse querer fazer, esse querer servir. Então a gente precisa sempre glorificar a Deus e para isso a gente precisa trabalhar com humildade e acolher as pessoas, sempre tendo em mente que Deus ele vai nos usar e ele também usa as pessoas e tudo que fazemos é para a glória dele, né? E já caminhando aqui para o final, para fechar, a gente precisa entender que o serviço ele tem muitas áreas de alcance, como eu já falei, né? Tem o pessoal da cozinha, tem o Ministério Infantil, tem, enfim, inúmeras áreas. E eu falei no início também, não sei se estava todo mundo aqui já, tem a questão dos cafés, das refeições, né? Café da manhã, enfim, que são servidos à população de rua, e tudo isso é uma forma de demonstrar amor a Deus, glorificar o nome dele. A gente fica muito feliz de ver que a pessoa ficou feliz por receber um alimento. Se a gente fica feliz, imagina como Deus não fica, né? Então, tudo isso é ter sempre em mente que não é pra gente, não é porque eu sou legal, eu vou lá dar alimento, mas é porque o nome de Deus é glorificado e Ele que coloca esse amor nos nossos corações e essa necessidade de doar e de servir ao próximo. Então, a gente vai atender nas necessidades das pessoas, que as pessoas têm, servir nos diferentes espaços da igreja, ser hospitaleiro.
ministrar a palavra de Deus, enfim, entre outros. E aí eu vou deixar uma reflexão. Se vocês quiserem, vocês podem botar aqui nos comentários. Se não, fica refletindo aí, fica para semana para a gente pensar. Nem sempre, como a gente já falou aqui, nem sempre servir vai ser fácil. Nós somos humanos, vai ter hora que a gente não vai querer, vai ter hora que a gente vai fazer por obrigação. E claro que vai ter hora que Deus vai tocar no nosso coração e a gente vai fazer por amor, realmente, verdadeiramente. E aí eu quero saber quais são os desafios da gente servir na igreja. A gente sabe que, a gente que vive na igreja sempre, né, sabe que são inúmeros os desafios, que existem inúmeras necessidades de serviço. A gente precisa de pessoas para trabalhar na igreja, para gerar esse relacionamento, para juntos levarmos o amor de Deus e trazermos o reino de Deus nessa terra verdadeiramente. E a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente se dispõe a trabalhar. E aí, quais são os principais desafios de servir na igreja? E aí não basta apenas identificar os desafios, né? Porque acho que enxergar problemas às vezes acaba sendo muito fácil. Mas como que a gente pode vencer esses desafios? Porque muitas vezes a gente fala, preciso de pessoas para trabalhar, seria tão bom se alguém me ajudasse nisso, seria tão bom se alguém tivesse, sei lá, viesse para o louvor, ou então viesse para o ministério infantil, ou então viesse aqui para a escola dominical. Mas como a gente pode vencer esses desafios? Como fazer com que as pessoas tenham sede de também trabalhar, servir, para não apenas como forma de burocracia ou servir por servir, mas servir para realmente colocar e anunciar o reino de Deus nessa terra. Então, acho que a gente tem que pensar, né? Não apenas identificar os problemas, identificar as faltas, a necessidade, mas entender como é que a gente pode encontrar caminhos para vencer esses desafios e trazer mais pessoas para nos ajudar nesse serviço e estabelecer verdadeiramente o reino de Deus nessa terra e cumprir o ID, né? Que é levar o evangelho a toda pessoa. Então, que a gente reflita, que a gente entenda, busque em oração o discernimento, né? Do que Deus quer que a gente, do dom que Deus nos deu e onde Ele quer que a gente sirva, porque tudo isso é muito importante para que o reino dele seja estabelecido nessa terra. E caminhando aqui para a conclusão, a gente deve, como igreja, né, devemos sempre ter em mente que nós somos a igreja, nós somos o reino de Deus nessa terra, nós carregamos o amor de Deus. Então, nós somos responsáveis para que a igreja seja reconhecida como uma instituição que sim, que serve a sociedade de uma maneira geral, porque muitas vezes a gente fica muito fechado na igreja. Isso é um grande desafio, a gente como igreja colocar para a comunidade, para a sociedade, que a gente está ali para trazer o amor de Deus não só dentro da igreja, mas aonde quer que a gente vá. E nós precisamos entender entender que isso não fica apenas no domingo, não fica apenas quando a gente está na igreja, mas que todos os dias da nossa vida a gente precisa servir sim com amor e lembrar, né, que tudo que a gente faz é para honra e glória de Deus. Então, todas as nossas atitudes, falas, e aí vou trazer o que a gente falou aqui na lição, a questão da hospitalidade, do serviço, tudo isso vai refletir o amor de Deus. E as pessoas vão reconhecer a Deus através das nossas atitudes e dos nossos serviços, não apenas na igreja, né? Deus nos deu os dons e os talentos para que a gente possa servi-lo. Servir as pessoas e, consequentemente, servi-lo. Então, para que o nome de Deus seja glorificado, a gente precisa reconhecer que não só os nossos dons, mas admitir que Deus, ele deu dons para mim, deu dons para Eliane, deu dons para o seu Jarindo, para o seu Anselmo, e que juntos é que a gente vai fazer a diferença. Juntos, um fortalecendo a outra, é que a gente vai fazer a diferença, porque sozinho a gente vai conseguir uma migalhinha, juntos a gente consegue muito mais. Então, entender que é importante que esse serviço seja feito de maneira em conjunto. Olha, temos um visitante aqui, bem-vindo, Lair Muruci, da Igreja Metodista de Santa Marta, bem-vindos.
Bom, e aí, é, um desafio grande e importante para uma igreja serva é a gente trabalhar a reciprocidade. Todos os dons e ministérios são realizados e são nos dados a serviço de um alvo comum, que é anunciar o evangelho. E é isso que vai gerar o crescimento e gerar mais dons e serviços para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, agindo dessa forma, nós viveremos com sabedoria, expressando o amor de Deus através desse serviço. Então, que a gente, como igreja, o desafio que eu deixo aqui agora para a gente, já terminei o que eu tinha para falar, mas assim, o desafio que eu deixo para a gente, como igreja, é esse: buscar e discernir qual o dom de Deus para minha vida, onde Deus quer me usar agora. Eu acredito muito que existem momentos, Deus pode usar a gente em vários locais. Eu, por exemplo, já fui professora de criança, hoje em dia eu tô como aqui professora dos jovens, dos adultos, nem jovens, né? Da classe única de adultos. Isso para mim é um grande desafio. Eu nunca pensei que eu. Para mim estava muito longe isso, essa questão de dar aula para adultos. Mas era uma necessidade da igreja e eu entendi que era aquilo que Deus queria para mim nesse momento. Então, assim, Deus vai sempre. A gente precisa sempre discernir o que Deus quer para as nossas vidas, para que o nome dele seja glorificado e não o nosso, e entender que o que a gente faz é para honra e glória dele e não a nossa. Claro que muitas vezes a gente vai desanimar, mas tudo isso também eu creio muito no poder da oração, eu creio muito que o ânimo, a motivação vem de Deus e que a gente possa sempre buscar a Deus em oração, para que Ele nos motive a servir e não nos deixe desanimar, porque o objetivo principal é levar o amor dele, né? Então que a gente esteja sempre perseverante nisso. E acho que é isso, gente. Muito obrigada pela presença. Vou orar aqui para a gente encerrar e que Deus nos levante como filhos e filhas dele para atuar nos serviços que a nossa igreja precisa, que a gente consiga motivar mais pessoas para estar com a gente também, servindo a ele na nossa igreja e aonde quer que a gente vá. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por mais um domingo, Senhor, por mais um dia de nos dedicarmos, Senhor, à tua palavra, Senhor, a estarmos juntos, Senhor, em comunhão, Senhor, estudando mais de ti, Pai, aprendendo mais de ti, Jesus. Continua, Pai, falando conosco, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque tu és um Deus bom, Senhor. Tu és um Deus maravilhoso, Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, a gente tenha discernimento, Senhor, que venha vindo de ti, Pai, para entender o lugar que o Senhor quer que a gente trabalhe, Senhor, que a gente te sirva, Senhor. Vem revelar, Senhor, os teus dons, Senhor, nas nossas vidas, Pai. E vem nos usar, Senhor, para a honra e glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Te agradeço por cada vida presente aqui nessa live, Pai. Te agradeço por cada. Estendo a bênção, Senhor, por cada família representada aqui, Pai. E já abençoa, Senhor, logo mais o nosso culto, Senhor, que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome, meu Deus. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. É isso, gente. Obrigada pela presença.